No vídeo de hoje você vai conhecer comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV, o próximo lançamento que a Ford terá aí no mercado brasileiro. Estamos falando aí da picape Maverick, modelo que chega para complementar a gama de produtos aí da marca. Pessoal, como vocês sabem, a Ford não fabrica mais carros no mercado brasileiro. Agora ela se tornou aí uma importadora de veículos e dessa forma a Maverick é um dos produtos que a Ford vai estar importando. A Maverick vem apenas numa única versão, que é a versão Lariat, a versão topo de linha, inclusive com um pacote de equipamentos conhecidos aí por FX4. E nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes desse super lançamento da Ford. Pessoal, vamos explicar primeiro o posicionamento dessa picape aqui na gama de produtos da Ford. Para o mercado norte-americano, a Maverick é considerada uma picape compacta, porque ela fica abaixo das picapes médias. Uma média, por exemplo, é a própria Ford Ranger. Aqui no mercado brasileiro ela não é considerada compacta, porque aqui nós temos as picapes derivadas de automóvel, como por exemplo, Volkswagen Saveiro ou até mesmo Fiat Strada. E no passado já tivemos até a Ford Courier. Então ela fica nesse meio de caminho. Aqui no mercado brasileiro a gente entende essa picape aqui como intermediária. E olha só, por ela ser uma intermediária, muito provavelmente ela vai estar posicionada aí nesse segmento que hoje é bem dominado aí pela Fiat Toro. Temos também aí a Duster Oroch, que na verdade a marca tem, mas a gente não vê disponibilidade aí no mercado pronta entrega. De toda forma, a gente sabe que esse segmento de picapes vai ser movimentado no Brasil, que a gente já ouviu falar aí da próxima picape da Chevrolet, que será a Montana aí, derivada aí da plataforma da Tracker. E também existem as especulações de outros modelos que devem chegar ao mercado brasileiro, como por exemplo, um da Hyundai, que aí no caso é a Santa Cruz, mas isso não é confirmado. De toda forma, a Ford Maverick ela vem posicionada num segmento topo de linha. Essa versão Lariat é a mais completa que existe aí no mercado americano e esse pacote FX4 é justamente um pacote que dá mais um visual fora de estrada, inclusive acrescentando detalhes funcionais. Dessa forma, nós só teremos essa versão com este pacote de equipamentos aqui no Brasil. É importante também a gente destacar a plataforma aqui dessa picape, que na Ford é conhecida como plataforma C2. Na mesma plataforma da Maverick, a gente também tem aí, por exemplo, um Ford Bronco. Outro modelo que a gente encontra é o Ford Escape e também temos aí o Lincoln Corsair. E olha só, até mesmo um automóvel está nessa plataforma, que é justamente o Ford Focus, a geração mais recente do Ford Focus. Dessa forma, pessoal, a Maverick nasceu para ser uma picape com tração dianteira. Não por acaso, aqui no Brasil nós não temos, mas no mercado norte-americano existe essa picape aqui com um motor 2.5 litros ciclo Atkinson híbrida, apenas com tração na roda dianteira. E também existe no mercado americano essa motorização que está aqui, porém somente com tração nas rodas dianteiras. No Brasil, ela vem apenas com esse pacote que traz sempre tração AWD. Para o mercado brasileiro, essa aqui é a versão mais completa, já tem vários equipamentos interessantes. Eu já vou destacar esse design aqui na frente, que como vocês estão vendo, é bem diferente, aliás, muito inédito aí no mercado brasileiro. Então o que nós temos aí? Farol baixo e farol alto com iluminação em LED. Aqui em cima, essa assinatura de lanterna também em LED, que também é a luz de rodagem diurna. Agora olha só, curiosamente, a luz de pisca que fica aqui dentro, ela continua sendo incandescente. Outra coisa que eu quero destacar, ela vem aqui no pacote Lariat FX4. Esse pacote FX4, ele traz elementos de off-road e a gente consegue ver isso aqui. Esses ganchos dianteiros que vocês estão vendo, inclusive este acabamento aqui do para-choque, faz justamente parte desse pacote FX4 que deixa a picape aí com um visual e até funcionalidades mais fora de estrada. Também por conta desse pacote FX4, olha só, o pneu aqui dessa picape é do tipo todo terreno, inclusive ele é um Pirelli Scorpion. E aí nós temos uma medida 225 de largura, perfil 65 e roda aro 17, inclusive em liga leve e pintada em preto. A gente sabe que esses pneus aqui, eles conseguem fazer um misto de utilização. Eles não perdem performance no asfalto, mas eles conseguem garantir um pouquinho mais de aderência no caso de pisos, como por exemplo areia ou até mesmo lama. A motorização da Maverick, pessoal, já é conhecida do mercado brasileiro, né? Estamos falando aqui de um motor 2.0, 16 válvulas EcoBoost, que a gente conheceu primeiramente aqui no Brasil no Fusion. E a gente também tem esse motor aqui no Ford Bronco. Bom, a Ford ainda não declarou os números
oficiais aqui desse carro, mas a gente pegou, obviamente, as fichas técnicas lá do mercado mexicano, que é praticamente a mesma coisa. E lá no mercado mexicano, esse carro está sendo informado com 250 HP, ou seja, uma potência próxima aí de 250 cavalos. O torque máximo dele é de 38 kgfm, isso obtidos aí a 3.000 rotações por minuto. A gente consegue ver um conjunto bastante eficiente, lembrando que esse motor, pessoal, é exclusivamente a gasolina, ele não é um motor flex, mas como a gente já viu tanto no Fusion quanto no Bronco, aqui para o mercado brasileiro ele acaba recebendo algumas modificações porque a gente tem adição de álcool na gasolina. E no caso esse motor está associado aí a uma transmissão automática de 8 marchas, aí sim, exatamente igual a do Ford Bronco. E como é o sistema de tração aqui da Maverick? Pois bem, está sendo declarado que ela tem uma tração AWD, ou seja, All-Wheel Drive. Mas eu imagino que essa tração não seja integral permanente o tempo todo. E por que eu digo isso? Bom, mesmo a plataforma do Bronco, muito provavelmente a tração é parecida. E a gente sabe que a tração do Bronco é uma integral sobre demanda, ou seja, prioritariamente no eixo dianteiro, até porque no mercado americano ela só existe também versões com tração somente na roda dianteira, e aí acopla a traseira quando precisa. Agora, essa tração não deve ser exatamente igual a do Bronco, porque lá no Bronco a gente tem ali uns botões para você fazer bloqueios do sistema. E esses botões não estão disponíveis aqui na Maverick. Nós temos um seletor de terreno que nós já vamos mostrar para vocês. De toda forma, o que eu suspeito aqui é que é uma tração sob demanda e essa picape ela está bem posicionada para aquele lazer leve. Ou seja, ela até vai para uma situação de uma lama leve, uma areia leve, mas pelo que a gente vê aqui, não é exatamente desenhada para as aventuras mais radicais no fora de estrada. Tanto é assim que aí a Ford tem sim uma picape para esse tipo de aplicação. Aí nós estaríamos falando aí da Ranger Limited, que tem até mesmo o bloqueio do diferencial traseiro e sistema de reduzida, que não está disponível aqui nessa picape. E quais são as configurações então aqui dessa picape? Pessoal, eu estou usando aqui os números da ficha técnica mexicana porque a Ford ainda não soltou os números brasileiros, mas vamos lá. O comprimento dela, 5,7 metros, ela é bem longa, né? O entre-eixos também é generoso, são 3,7 metros. E olha só, a gente pode destacar mais algumas coisas, como a altura livre em relação ao solo de 20,7 centímetros. E tem mais coisa, porque esta versão topo de linha, aqui atrás, ela conta com suspensão totalmente independente. Inclusive, os amortecedores nesse pacote FX4, lá na ficha técnica norte-americana e mexicana, destacam o stop hidráulico, que é justamente quando você tem a extensão máxima da suspensão, você não tem aquela batida seca, né, da extensão da suspensão. Ou seja, a gente consegue ver que tem números e características interessantes. E não podemos esquecer, freio a disco nas 4 rodas. Uma picape, antes de tudo, tem que ter aí uma proposta utilitária. Então vamos destacar aqui a parte traseira dela, porque olha só, por conta do pacote FX4, a gente tem, por exemplo, esse engate aí atrás, para você justamente poder fazer o acoplamento de um reboque. Agora, essa unidade que a gente está mostrando para você da Maverick está com alguns poucos acessórios, como por exemplo, este acabamento que vocês estão vendo aqui, que funciona como uma espécie de aerofólio, é um desses acessórios. Esta proteção aqui, que também é um acessório. E aqui em cima temos mais este outro elemento, que é um acessório. De resto, todos os outros itens são de série. Então nós temos aqui a fechadura da tampa, para você fazer a abertura ou trancamento. Você também tem a caçamba aqui com um sistema de contramola para não ficar tão pesada. A gente consegue ver também a proteção aqui da área da caçamba. Isso aqui também é série nela. E essa picape vem com um negocinho muito legal. Olha só, eu já deixei aberto aqui. Eles chamam de Flex Badge. Então aqui você tem, por exemplo, um compartimento. E aqui nós temos uma prateleirazinha que, ó, você consegue tirar ela e você tem dos dois lados para guardar coisas aqui dentro. Então isso aqui facilita muito para você guardar algumas ferramentas. E como a gente está vendo, também existem ganchos de fixação, tanto na lateral como também aqui na parte de baixo da caçamba, nas partes extremas e aqui embaixo também, para você poder fazer a amarração de carga. Detalhe, pessoal, pela ficha técnica norte-americana, a capacidade de carga dessa picape aqui é de 700 quilos. A iluminação aqui atrás, pessoal, não é tão moderna assim. Olha só, a gente tem iluminação de lanterna em LED, porém, luz de freio, luz de pisca e luz de ré continuam sendo com sistema incandescente convencional. E as capacidades fora de estrada da picape? Pois bem, pessoal, mais uma vez usando aqui a ficha técnica norte-americana.
Começando aqui atrás, pelo ângulo de saída, ele é de 21,2 graus. Como a gente consegue ver, ele não é tão expressivo. Nós também temos lá na frente o ângulo de entrada, que também é um número relativamente baixo, 21,6 graus. E olha, o ângulo de transposição, que é aquele ângulo central que a gente tem aqui na parte de baixo do carro, bem no centro, em relação às rodas, é de 18,1 graus. Com esses números, certamente a gente consegue ver que não é necessariamente a vocação da Maverick uma situação super fora de estrada. É claro que uma picape dessas vai ter um sistema de chave presencial, aliás, bem parecida à que a gente já viu de outros modelos aí da Ford. Então, basta a chave estar próxima do carro que você consegue acessar ela simplesmente colocando a mão na maçaneta. Agora, coisa legal aqui da picape, que inclusive a gente consegue ver em outros carros norte-americanos, é justamente esse sistema de senha aqui. E para que serve isso? Para você poder acessar o carro sem necessariamente ter a chave. Óbvio que com essa senha você só consegue destrancar a porta. Mas para que serve isso na prática? Pois bem, imagine que você vai em um lugar, por exemplo, praia, né? Você não vai entrar na água com a chave do carro no bolso. Então o que você faz? Você pega a chave, esconde em algum lugar lá dentro da picape e tranca ela pelo sistema de senha. Na hora que você volta, você usa o sistema de senha justamente para destrancar a picape. Então, são esses tipos de utilização que permitem justamente através dessa senha que você tem aqui na lateral. A gente vê um padrão de equipamentos interessante aqui dentro. Olha só, o banco do motorista conta aqui com ajustes elétricos, porém nós não temos posição de memória. A porta da picape está muito bem desenhada, inclusive com um visual, eu diria até inédito no mercado brasileiro, porque o puxador de porta, ele fica nessa posição aqui. Você tem todo esse espaço liberado e você consegue ver que você consegue guardar várias coisas. Até mesmo, se a gente olhar aqui de cantinho, a gente consegue ver que existe um compartimento adicional dentro da porta para você esconder algumas coisas. Então é bem interessante esse design. A gente também observa aqui do lado que nós temos o botão para ligar a iluminação de caçamba, controle do dimer do painel e até mesmo os botões aí para você comutar as funções do farol. E como é que é o painel da Maverick? Pois bem, pessoal, como a gente já viu em outros carros da Ford, olha só. Nós temos aqui indicadores convencionais como o conta-giros com ponteiro e o velocímetro também, e no centro uma tela totalmente gráfica, que você acessa funções através aqui do volante. Então você tem um computador de bordo bem completo, inclusive informações de fora de estrada, como inclinação lateral e inclinação longitudinal, a indicação do AWD inteligente, indicador de pressão dos pneus e computador de bordo. Também temos botões aqui no console onde você consegue, por exemplo, utilizar outras funções. Então a gente tem aqui, por exemplo, 5 programas para dirigibilidade. Então você tem um piso escorregadio, você tem lama e terra e areia. Lama e terra e areia faz parte do pacote FX4. Temos a condição normal, condição para rebocar ou transportar e novamente aqui o piso escorregadio. Ou seja, são 5 programas diferentes que você encontra na picape. Você ainda tem um botão dedicado para desligar o controle de tração, outro botão para você conseguir usar o auxílio automático de freio, que é aquele quando você para no semáforo, ele mantém o freio acionado até você acelerar a picape novamente. Um botão para você ligar e desligar o start-stop, aquela parada rápida do motor no trânsito quando você está no congestionamento e depois ele religa quando você sai com a picape. E mais um outro botão aqui que é justamente utilizado para o controle de descida em rampa. Ou seja, a gente consegue ver funções interessantes, mas faltam, por exemplo, bloqueios que seriam necessários para uma condição fora de estrada mais radical. A gente consegue ver uma boa organização aqui no console da picape. Olha só quantos porta-objetos. Então a gente tem o descansa-braço, forrado em couro assim como os bancos, com a costura contrastante. Um ótimo espaço aqui. Também temos esse porta-objetos, mas esse outro porta-objetos aqui muito útil para moedas, por exemplo. 2 porta-latas e toda essa organização aqui. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, olha que legal. Você consegue colocar o seu celular numa posição onde o motorista consegue enxergar ele, né? Então se você quiser alguma informação, ele não fica caído. Mas você também tem esta outra posição e ainda um porta-objetos aqui atrás. E não é só isso de porta-objetos, não. Ao lado da central multimídia nós temos esse espaço, inclusive, que tem aqui um grampinho para não deixar as coisas caírem, e até mesmo o porta-objetos aqui na parte superior. Ou seja, em matéria de organização, vamos combinar que a Maverick chegou muito bem desenhada. O motorista ainda conta com mais coisas, então a gente tem aqui freio de estacionamento elétrico, que ajuda a poupar espaço aqui no console, o seletor da alavanca de câmbio rotativo, que a gente já viu em outros modelos, até mesmo no Ford Bronco.
Temos aqui o ar-condicionado digital e automático, onde você consegue aqui ter temperaturas diferentes, inclusive com 3 modos automáticos, né? Então um com maior quantidade de ar, um com uma quantidade intermediária e um com uma quantidade mais reduzida, além dos controles manuais, caso você queira ter, né? E por fim, pessoal, temos aí a central multimídia, que é o Ford Sync 2.5, não é o Sync 3. O que muda aqui? Por exemplo, a gente tem aqui a aplicação do Ford Pass, né? Então você tem aí as informações do Ford Pass, porque essa aqui é uma picape conectada, você consegue conectar ela numa rede Wi-Fi, mas esta central, por exemplo, ela não tem GPS embarcado. Então navegação aqui você tem que usar ou Android Auto ou Apple CarPlay, que inclusive tem conexão sem fio. Você pode usar as portas USB, mas você pode também fazer a conexão sem fio, e dessa forma você tem bons recursos, mas não é a central mais evoluída e equipada da Ford. Tem mais um botão muito legal aqui nessa picape. A gente está acostumado a ver aquela vigia no vidro traseiro das picapes, que geralmente tem operação manual, mas olha só como é que é aqui. Tá vendo esse botãozinho igual o de abrir e fechar vidro? Pois bem, a gente consegue, olha, abrir e fechar a vigia traseira usando aqui um botão com comando elétrico, muito mais comodidade. E o banco traseiro, como é que é? Pois bem, pessoal, para uma picape intermediária, eu vou dizer que o conforto aqui é muito bom. Então a gente consegue ver, além do bom acabamento dos bancos, temos aqui, por exemplo, o descansa-braço com 2 porta-latas, temos encosto de cabeça nas 3 posições, também contamos aqui com portas USB do tipo convencional e USB do tipo C. Também existe aqui porta-mapa para você poder colocar uma revista ou até mesmo um jornal. E até mesmo essa iluminação aqui em LED. Não é uma luz individual, mas está presente. Também vou destacar, ó, a alça de segurança no teto e aqueles ganchinhos muito úteis aqui para você poder colocar um cabide. E a porta aqui atrás, assim como na frente, ela tem esse desenho bem diferente, permitindo você colocar até mesmo garrafas maiores. E o espaço aqui, como é que é? Olha só, eu ajustei o banco do motorista de forma confortável para mim. Então, como vocês conseguem ver, eu tenho aproximadamente 4 dedos entre o meu joelho e o encosto de banco. E a movimentação de pés aqui também é boa. Ou seja, para uma picape intermediária, eu vou dizer para vocês, tem muita picape média no Brasil que não oferece o conforto que eu estou vendo aqui. Existem aqui mais alguns pequenos detalhes que a gente precisa destacar. O espelho lateral tem um repetidor de seta incorporado. E olha só, os 2 espelhos, eles têm aí duplo refletor. Então tem a imagem normal e este aqui que amplia o campo de visão. Dessa forma você consegue dirigir de forma muito mais segura, sem ponto cego. Como a gente viu aqui, a Ford Maverick tem tudo para mexer nesse segmento aí de picapes intermediárias no mercado brasileiro. Aliás, ela tem um pacote de equipamentos muito interessante. Agora, não sabemos efetivamente qual vai ser o preço dela. A previsão é que ela chegue ao mercado brasileiro aí no primeiro trimestre de 2022. Essa é a única informação oficial que a gente tem da Ford. Agora a gente pode especular o preço aqui dessa picape, baseado no que a gente já tem aí no mercado. Pois bem, ela não pode chegar muito cara, porque senão ela encosta na Ranger Limited, né? E como a gente viu aqui, a Ranger Limited hoje, inclusive, tem até mesmo alguns equipamentos a mais que a gente não vê, por exemplo, aqui nessa versão da Maverick. E ela tem até mesmo pouco menos equipamento do que o Ford Bronco. Então a expectativa que eu tenho de preço para essa picape, até para fazer sentido no mercado, é que ela tem que ser um pouco mais barata aí do que o Ford Bronco. Entretanto, eu já vou dizer, é certeza absoluta que ela vai ser mais cara do que, por exemplo, a Fiat Toro topo de linha aí na versão Ultra. Ainda que a Fiat Toro seja diesel, ela é fabricada no Brasil. E aqui temos uma picape que é importada em dólar. De toda forma, vai ser um produto mais de nicho, pelo que eu estou vendo aqui, né? Pela sofisticação que ela oferece, ela vai atingir aquele segmento mais alto das picapes intermediárias e até certo ponto brigando com muitas picapes médias. E já vou deixar uma dica muito legal para vocês. Quando a Ford Maverick chegar aqui oficialmente ao mercado brasileiro, minha dica é procurar as concessionárias Ford do grupo Caoa. Hoje nós estamos falando do maior grupo da América Latina em representação da marca Ford. Certamente o melhor atendimento e o melhor negócio em toda a linha Ford 0 km. E para a gente encerrar o vídeo aqui, pessoal, o último recado.
Esse aqui foi um vídeo preliminar. Óbvio que a gente não mandou ainda na picape, mas pelo que a gente viu aqui, certamente um conjunto muito interessante. Faltou alguma coisa que vocês gostariam de saber aqui da Ford Maverick? Aproveita, deixa o comentário aqui no vídeo, que à medida que as informações forem sendo liberadas, nós vamos trazer tudo isso para vocês. E eu já aproveito para pedir para vocês o like, afinal de contas, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso, porque essas matérias super detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.